A paz de Jesus Cristo a todos. Eu quero trazer um sonho profético desse canal aqui, Mensageiro Oficial. É um sonho que foi postado no dia 7 de março. Mas antes disso, eu estava vendo tudo que chama blackout, vídeos sobre apagão, chamam muito a minha atenção. E esse canal aqui, Jason Rosa, não sei se vocês conhecem, é um canal que traz informações a respeito de ocultismo, a respeito de nova ordem, esses assuntos assim, né? E ele estava abordando nesse vídeo uma animação, algo em japonês, algo desse tipo, que trouxe uma animação com esse título, Blackout 2022. Isso eu acho muito interessante, eu fico analisando essas informações porque eles estão preparando as pessoas para isso que vai chegar. Mas o que mais me chamou a atenção foram os comentários. Eu também comentei nesse vídeo, porque eu sempre tento, tento divulgar, né? Porque eu sei que tem muito engano, mas enfim, se uma pessoa ver e entender, já tá valendo. E aí eu coloquei que o apagão quem vai fazer é Deus. O próprio Senhor anunciou que seria assim, e há muito tempo atrás. Então hoje a gente vê esse tipo de mídia aqui anunciando isso, e aí as pessoas ficam, né, como se fosse algo realmente inédito, e esquecem de ver que isso já está na Bíblia e que é o próprio Senhor que vai fazer. E essa profecia de Isaías que diz: todas as estrelas deixarão de brilhar, logo ao nascer o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. Está lá em Isaías 13. E o Senhor ele anuncia isso em várias gerações. Então, o que está revelado lá em Apocalipse 6, 12, não foi revelado ali pela primeira vez. O Senhor já vem anunciando isso desde tempos antigos, que ele faria isso. Então, quanto mais perto isso vai chegando, mais ele foi anunciando. Mas ele anunciou isso desde sempre. Então, não é essa tipo de mídia aqui que está anunciando, é a Bíblia. Então, com o que a gente tem que estar preocupado? Em ficar aqui nesse mundo e saber qual que é o lugar mais seguro aqui nesse mundo? Não. O Senhor falou, vejam lá em Isaías 13, o Senhor revelou já para ele o que ele iria fazer. Por que ele está fazendo isso com o mundo nessa hora? E vai ser o fim da Era da Graça. É sobre isso que eu falo nos outros vídeos daqui desse canal. E aí eu estava vendo os comentários e eu achei muito interessante que uma pessoa que trabalha num tribunal de justiça, ela escreveu. Tá aqui, Suzana Costa. Bom dia, há 2 semanas que o Tribunal de Justiça de Goiás, onde eu trabalho, não funciona em sua totalidade e normalidade. Não estamos conseguindo trabalhar e o setor de informática não está conseguindo resolver. Então, ela revela que isso está acontecendo lá no Tribunal de Justiça de Goiás. E eu achei isso muito interessante, porque a gente sabe que vai acontecer esse apagão na internet. Então, se lugares como o Tribunal de Justiça, que são, vamos dizer assim, foco para um reset global, um reset mundial, aliás, né? Porque não é globo coisa nenhuma. Então, isso pode estar mais perto do que a gente espera. E isso eu acho muito interessante, porque a gente aguarda por isso, né? Claro que a gente não quer a gente não quer as coisas ruins que vão vir com isso, mas a gente sabe que quando isso chegou a hora realmente do fim da Era da Graça. E que a gente vai restar pouco tempo aqui, a igreja vai ter pouco tempo e logo o Senhor Jesus de fato vai chegar e vai arrebatar a sua igreja. E até aproveitando, vou declarar aqui, porque eu estou dizendo que o 6º selo, a igreja vai ver o 6º selo, não estou dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. São coisas distintas. E por causa do engano que existe nas doutrinas, é que é tão difícil
de associar isso. Mas, se você pegar ali o livro de Apocalipse, está tudo na sequência. Do 1 até o 11 é a sequência. Eu falo disso em mais vídeos aqui no meu canal, tá? Então, quando eu falo que a igreja vai ver o sexto selo, eu não estou dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vejam a diferença, porque vídeos como esse aqui preparam as pessoas para ficarem aqui na Terra. Eles não creem em arrebatamento. Eles creem em Jesus, mas eles não creem no arrebatamento. É uma pena isso, né? Eu tento fazer um trabalho aqui para que as pessoas possam acordar, mas isso não está no nosso alcance, tá dentro de cada pessoa, das escolhas que elas fazem. Mas depois que acontecer o sexto selo, e aí a igreja vai ver, e se você não acredita que a igreja vai ver o sexto selo, porque tem pessoas que acham que o sexto selo já é a ira do Senhor, não é. Mas quando você vê o dia ficando escuro, e não vai ser coincidência que isso está em Apocalipse 6:12. Eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas, eles sabem que vai vir o apagão, mas eles não conseguem associar isso com o que está em Apocalipse 6:12. Mas enfim, não cabe a mim escolher o que cada pessoa vai acreditar ou não. Mas eu estou aqui tentando passar a informação, mas os entendedores entenderão. E aí, a gente sabe que eventos como esse, que ela está falando aqui, nos preparam para que isso possa estar perto. E eu vejo que é frequente o número agora de programas, de séries, que estão trazendo sobre o apagão. E eu achei também muito interessante o que essa menina colocou aqui, ó, a Brini. Porque num dos vídeos anteriores, postados aqui no meu canal, eu falo que várias matérias no mundo inteiro estão anunciando de crise energética. Só que se você ligar os pontos, você sabe que não tem como ter uma crise energética, que não é crise energética, não é o sistema que vai fazer o apagão, não é as condições de poluição que vão causar o apagão, é o próprio Senhor. E contra as decisões do próprio Senhor, as elites não podem fazer nada, a não ser mentir para a humanidade dizendo que é outra coisa. Isso eles podem fazer. Mas se o Senhor determinou que vai acontecer o apagão vai acontecer. E o apagão é o fim da Era da Graça. Isso está na Bíblia, isso está anunciado desde muito tempo. E aqui essa pessoa, ela colocou, aqui na Suíça parece que terá uma crise de energia. Então, estão vendo? Conseguem ligar os pontos? Por que na Suíça vai ter crise de energia ao mesmo tempo que no Brasil? Né? E aí outras pessoas também colocam, vejam. Aí essa pessoa aqui colocou que é da Alemanha, Andréia, e aqui parece que a crise de energia também vai chegar. Interessante, porque já está tendo crise de energia no Líbano, crise de energia na Índia. Então, será que o sexto selo está perto, está muito próximo? Eu creio que sim. E aí esse sonho que eu vou trazer para vocês, ele está em português, eu vou deixar ele também naquela playlist 3 dias de escuridão e o sexto selo para quem quiser ver depois, porque eu vou filmar da tela aqui do meu computador, então eu sei que não é tão bom a qualidade, mas eu vou deixar para vocês. E quem também tiver com pouco tempo já vê aqui agora, e porque é muito interessante e fecha com tudo isso que também eu venho trazendo aqui no canal, tudo isso que também eu tive experiência e dou meu testemunho também aqui. Então vamos lá, deixa eu tentar só aumentar o volume, porque eu vou filmar direto da minha tela. É um sonho bem rápido, são 8 minutinhos, e eu vou deixar rodando aqui para vocês. Paz do Senhor para todos vocês. Então, é o seguinte, o meu sonho já foi há mais ou menos 1 ano e meio. A data exata, irmãos, eu não lembro, mas meu sonho foi que uma nuvem, eu estava sentada na minha janela, na janela do meu quarto, onde eu coloco a minha cadeira e fica o meu note. E nesse lugar onde eu estava sentada, era como se a janela desse para ver muito bem lá fora.
Normalmente a minha janela não dá porque ela tem uma tela, mas nessa janela eu conseguia ver muito bem lá fora. E quando eu olhava para os céus, vinha descendo uma nuvem. E nessa nuvem descia um homem, parecendo aqueles Jesus das fotos que nós vemos por aí. Aquele homem de capa branca, de roupa branca, com uma faixa vermelha transpassada assim no peito. E aí eu já imaginava que seria Jesus aquele que estava voltando, só que aquela nuvem descia sozinha, aquela nuvem não vinha com anjos nem nada. Então aquela nuvem começou a descer e eu queria de qualquer maneira sair para fora, porque eu falava, é Jesus que está voltando e eu preciso ir ver, eu preciso, porque a gente esperou tanto tempo e eu queria estar saindo para ver. Mas então eu escutei uma voz, e uma voz que me dizia, não saia para fora. E eu queria sair para fora, eu queria ir lá ver Jesus que estava voltando. Mas a voz me dizia claramente, várias vezes, não saia para fora. E nisso, eu ia para pegar na maçaneta, a voz falava e eu parava. E aí a voz falava para mim, olha. Aí eu olhei e no que eu olho, aquela nuvem pairou assim no ar e aquele Jesus ficou simplesmente ali de braços abertos. E quando eu olhei novamente, vinha descendo outra nuvem com um castelo dourado. Aí eu falei, não, é a Nova Jerusalém que de Deus desce do céu e eu preciso vê-la. E eu ia para fora, e eu queria ir para fora. Eu ia para pegar na maçaneta para sair para fora novamente, mas a voz novamente falava para mim, não saia para fora. E repetia, não saia para fora. E nisso eu tirei a mão ali e não abri a porta. E aí a voz falava para mim, olha e vê. Aí eu olhei, no que eu olhei, no meio daquelas duas nuvens, assim, vinham várias luzes, muitas luzes brilhantes, que não dava para discernir o que seria aquilo. Aí na minha mente veio que poderia ser os anjos que iriam arrebatar a igreja, as pessoas que estavam ali fora. E nisso também, quando eu olhava, a minha frente parecia um enorme pasto, assim, um lugar assim, bem plano, aonde muitas pessoas estavam ali olhando para cima. E aí nisso veio aquelas luzes, e quando eu olhei aquelas luzes eu falei, são os anjos que vão arrebatar a igreja. E nisso aquelas luzes pairavam em cima das pessoas e sugavam as pessoas. E aí eu falava, Jesus está voltando, Jesus voltou e arrebatou a igreja. E eu fiquei, e aí eu fiquei preocupada e eu chorava, mas a voz falava, não saia para fora. Aí eu obedecia à voz. Aí a voz falava, olha agora. Aí ela mandava eu olhar. No que eu olhava, era como se os meus olhos espirituais fossem abertos. E quando eu olhei, eu não via mais luzes. Eu via naves, discos voadores ou até mesmo drones que pareciam, que sugavam aquelas pessoas. E as roupas delas ficavam no chão. E aí nesse momento eu fiquei sem entender. Foi assim, uma coisa inusitada que eu não esperava, porque eu estava esperando que era a volta de Jesus e eram os anjos que estavam arrebatando a igreja. Mas nesse exato momento a voz era como se ela falasse no meu coração, não, isso não é a volta de Jesus, você está enganada, isso não é, você viu, por isso que eu te falei, não saia para fora, para você não ser enganada. Eu sentia, eu não ouvia, era como se a voz falasse no meu íntimo. E aí aquelas luzes desapareciam
que nesse momento eu acordei. Então, nessa hora em que era como se a voz falasse comigo, na mesma hora eu já consegui pensar que aquilo não era a volta de Jesus, e sim o anticristo que estava chegando para enganar a muitas pessoas, e até mesmo os escolhidos, aqueles que não acreditaram na verdade. Então, eu creio que antes da volta de Jesus virá o anticristo, e ele vai enganar muitos, porque muitas pessoas, irmãos, não estão ligadas no que as escrituras estão dizendo. Muitas pessoas não estão entendendo ao certo o que é certo e o que é errado. Então, por isso, meus irmãos, eu creio que Deus, ele nos mostra com antecedência as coisas que estão para acontecer. Então, meus irmãos, que nós possamos estar ligados com Deus, pois Ele jamais nos deixa enganar. Ele jamais vai nos deixar enganar. E se você estiver ligadinho com Ele, com certeza Ele vai te livrar do engano. E que você possa estar com o teu espírito ligado nele, e que Ele possa te livrar de todo engano, porque o anticristo está chegando. E se nós não estivermos ligados com o Pai, com Deus, com Jesus, nós não saberemos discernir quem é que está ali. Procure ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que lá está mais do que claro sobre a volta de Jesus. E que a paz de Cristo, o amor de Deus esteja nos seus corações, e que vocês não se deixem ser enganados, porque eu creio que quando nós estamos ligadinhos com Ele, Ele não nos deixa ser enganados.